Temos em estúdios a minha colega correspondente da Voz da América, Aline Barros. Aline, seja bem-vinda ao Washington Fora de Horas. Aline Obrigada. tem feito muitas reportagens, tem feito a cobertura do assunto de imigração aqui nos Estados Unidos. Como é que este tópico, Aline, ganhou tanto destaque nessas eleições? É importante saber que é um tópico que a base de cada partido vota por ele, né? Então, para republicanos, é sempre mais para republicanos do que para democratas. Então, republicanos querem proteção na fronteira e democratas querem um pouco mais de programas humanitários. Então, as duas populações se importam, mas por motivos diferentes. E o que é que cada candidato presidencial traz na manga para essas eleições presidenciais? Então, o Trump, ele quer mais detenção, ele quer colocar o militar na fronteira, ele quer também acabar com certos programas humanitários que começaram dentro da administração do Biden. Já a Harris, ela quer continuar mais esses programas humanitários, mas ela diz que ela também quer um aumento de proteção na fronteira. Ela quer um programa de asilo mais restrito também, mas para ela ela vê de uma maneira um pouco mais humanitária, onde todo mundo teria acesso a um processo mais justo. Qual é a reação dos imigrantes eleitores, porque temos muitos imigrantes eleitores nos Estados Unidos. A Aline fez uma reportagem recentemente que conversou com vários imigrantes. Qual é a recepção deles quanto a essas propostas? Interessante que tu me pergunta isso, porque eu acabei de vir do Arizona, na parte da fronteira ali dos Estados Unidos com o México, e uma das questões para os republicanos, mais uma vez, eles falam que eles querem imigração legal e querem mais proteção na fronteira. Os democratas dizem que eles entendem essa necessidade de proteção na fronteira, mas que eles também entendem que, devido às condições mundiais, as pessoas vão vir à fronteira e vão pedir ajuda, né? Mas que eles também, para democratas, a necessidade é de algo também mais humanitário. Uhum. E qual é o peso, Aline, dos eleitores imigrantes nessas eleições? É um peso bem significante. A última matéria que eu fiz fala que em cada 23 eleitores são, na verdade, eleitores que foram naturalizados americanos. Então, é uma base grande, é uma base que está crescendo e é uma base que os especialistas que eu conversei, dos dois lados, disseram que os dois partidos precisam prestar mais atenção. E o que é que os críticos têm a dizer? A Luna falou que os dois partidos precisam prestar mais atenção, mas do que as pessoas, eles já têm falado, o que é que os críticos têm dito sobre essas propostas tanto da Kamala e do Trump? Para Kamala, para Harris, mesmo os críticos que, de uma certa maneira, apoiam ela, não concordam com uma das propostas que é aumento de detenção e de um asilo mais restrito. Os críticos do Trump dizem que é impossível uma deportação em massa, por exemplo, ou quase que impossível, porque os custos vão ser muito caros, muito altos, e a necessidade de imigrantes nesse país ainda é muito significante. Então essas são as duas maiores críticas dos dois lados. Mesmo com todas essas questões da migração estar na manga, a migração ser um tópico dominante, tudo isso de uma forma retrai ou nem por isso a vinda de mais imigrantes nos Estados Unidos, com base nas experiências que a Aline viu. A Aline visitou muitas vezes as fronteiras. Qual é a sua apreciação? A verdade é que isso é o que os especialistas dizem também, que as políticas na fronteira podem mudar, mas as pessoas, se houver uma necessidade, se houver uma pandemia, se houver algum tipo de evento natural, elas vão continuar vindo. Mas que existe uma necessidade de uma reforma imigratória, existe uma necessidade de ter programas onde as pessoas não necessitam, não têm essa necessidade de cruzar a fronteira entre as portas de entrada. Então, a verdade, pelo que os especialistas me dizem, pelas entrevistas que eu já fiz durante todo esse ciclo eleitoral e de imigração, as pessoas vão sempre continuar vindo. A ideia é como os Estados Unidos vai sempre lidar com a quantidade de pessoas que estão chegando na fronteira. E eu estava a ver uma das reportagens que a Aline fez, o número de detenções reduziu no mês antepassado, ou mês passado. Qual é a leitura que se faz disso? Então, reduziu porque dentro da administração do Biden, ele colocou alguns guidelines, algumas políticas
alguns programas humanitários onde as pessoas, ao invés de vir para a fronteira, puderam aplicar para certos benefícios. E quando eu digo benefícios, é a ideia de que eles possam vir aos Estados Unidos dentro de certos estados. Então, o número de pessoas diminuiu na detenção porque elas não chegaram nem a vir à fronteira. Então, é mais ou menos essa a ideia. Mas a Harris quer aumentar o número de camas, que eles chamam, nas detenções que já são existentes. E numa linguagem mais clara, o que seria o número de camas? Seria a quantidade de pessoas que podem ficar detidas enquanto o processo imigratório delas estão ocorrendo. E, geralmente, a pessoa ela é detida, o imigrante na fronteira é detido dependendo da leitura que o oficial na fronteira vai fazer, né? Algumas pessoas, elas são o que chamam em inglês de mandatory detention, né? De detenção obrigatória. Então, depende de série de fatores, depende de onde você depende se você consegue, eles conseguem fazer um background check, conseguem entender um pouco da tua história. Então, tanto a Harris quanto o Trump querem poder ter essa possibilidade maior de deter, de colocar algumas pessoas em detenção enquanto o processo imigratório está rolando.